Olá, eu sou Isabela Veras, sou enfermeira, servidora da CESAB e atuo como técnica na Escola de Saúde Pública da Bahia, Professor Jorge Novis. Então agora nós vamos falar da recomendação da oximetria de pulso na atenção primária à saúde no contexto da Covid-19. Vou fazer uma breve introdução, lembrar alguns pontos e posteriormente nossa colega, a enfermeira Lilian Paula, ela vai abordar mais especificamente sobre a oximetria e sobre o aparelho, o oxímetro de pulso, as características e como é que ele funciona, ok? Então, lembrando aqui que a Covid-19, ela é uma doença causada por um vírus respiratório, SARS-CoV-2, um vírus altamente transmissível, que tem um período de incubação, em média, de 5 a 6 dias, podendo variar de 1 a 14 dias. Então, trata-se de uma doença de longo espectro clínico, que se manifesta de diferentes formas, sendo os sintomas respiratórios os mais comuns, variando de pessoas assintomáticas a pessoas com síndrome gripal leve, moderada e a síndrome respiratória aguda grave. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele estima que 80% das pessoas vão evoluir para a forma leve da doença, né? Os sintomas gripais mais leves, ou então assintomáticos, e outras pessoas vão evoluir da forma mais grave da doença, que vão evoluir para a síndrome respiratória aguda grave. Então, é uma pandemia dinâmica, a Covid-19, e que nos coloca numa situação de emergência no âmbito de saúde pública a nível internacional, né? E à medida em que novos elementos e evidências vão surgindo, os protocolos também vão sendo revisados e novas recomendações vão direcionando ações mais assertivas para o combate dessa pandemia. Então vamos lá. Por que o oxímetro de pulso, né? Então aqui, a oximetria, na verdade, ela vem como mais uma recomendação das nossas autoridades sanitárias com o objetivo de identificar um dos sinais de gravidade da Covid-19, que é a hipoxemia. A hipoxemia é a redução de oxigênio no sangue, né? Isso por quê? Porque profissionais, eles estão identificando uma característica clínica atípica da insuficiência respiratória em pacientes com a Covid-19. Então, o que é que acontece, na verdade? As pessoas estão apresentando um baixo nível de oxigênio no sangue, e muitas vezes extremamente baixo, contudo, elas não percebem, elas não apresentam sinais de desconforto respiratório compatível com esse resultado tão baixo, né? O que normalmente seria esperado, um sofrimento mais notável, uma falta de ar, um desconforto, né? Com esse nível tão baixo de oxigênio. Em muitos casos, eles evoluem rapidamente para uma falência respiratória de forma bem súbita e rápida, caracterizando aí o quadro mais rápido, mais grave da doença, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então, cabe aqui relatar que uma saturação abaixo de 95% é um alerta, e a saturação parcial de oxigênio menor ou igual a 89% já é considerada grave, e muitos desses pacientes apresentam a saturação abaixo de 89% e não relatam sofrimento algum. Então isso eles estão chamando de hipóxia silenciosa ou hipóxia feliz. Então é o seguinte, identificar esse problema em tempo, na verdade identificar a hipóxia nesses pacientes vai permitir um manejo clínico mais assertivo, podendo favorecer muito o prognóstico do paciente. Pronto, então aqui apresento parte do fluxo do manejo clínico na atenção primária à saúde em transmissão comunitária da CESAB. E ele descreve a saturação parcial de oxigênio menor que 95% em ambiente como um sinal de gravidade da COVID. Portanto, é muito importante também avaliar as condições gerais do paciente, considerando os outros sinais de gravidade da doença e também as condições clínicas de risco de cada um, individualmente. Também aqui alerto que ao se identificar uma saturação parcial menor que 95%, deve-se observar outros fatores que podem interferir no resultado. E isto a enfermeira Lilian vai falar posteriormente, na segunda parte aqui da aula. Então,
Quando deve-se fazer? Qual a recomendação de aferir a saturação parcial de oxigênio na atenção primária à saúde? Então, a recomendação é que seja feito durante o acolhimento, que nesse momento o paciente chega, vocês vão ter que fazer com toda aquela conduta que vocês já sabem, né? Ofertar a máscara cirúrgica, orientar o uso, proporcionar a higienização das mãos, colocá-lo num ambiente mais seguro, reservado, fazer todo esse acolhimento utilizando EPIs, verificar os sinais vitais do paciente, que é importante, colher todos os dados, as queixas do paciente e, neste momento, aferir a saturação parcial de oxigênio. É importante que seja feita durante o acolhimento, porque esses dados eles vão subsidiar a estratificação da gravidade e o manejo clínico do paciente pelo médico e pelo enfermeiro. Bem, uma vez esse paciente ele pode ir para o internamento domiciliar, ou ele pode ser referenciado para atenção especializada. Um outro momento para se verificar a saturação parcial de oxigênio na atenção primária à saúde, recomenda-se que seja feito durante o monitoramento do paciente em domicílio. Então, a depender do paciente, das condições clínicas do paciente, das condições de risco, ele vai ser monitorado a cada 24 horas ou a cada 48 horas. Isso vai ser de acordo com os protocolos, as notas técnicas, a organização interna de cada serviço, de como esses serviços estão se estruturando para isso, ou vai se estruturar. Então, é importante também relatar aqui que o profissional que for fazer a aferição da saturação parcial de oxigênio, que ele conheça todos esses dados prévios do paciente no momento do acolhimento, né? Todos esses dados, e ao identificar uma saturação parcial inferior a 95%, ambiente, ou qualquer sinal de piora clínica, qualquer queixa do paciente, deve comunicar imediatamente à equipe, né, principalmente ao médico, à enfermeira responsável, para que esse paciente ele seja reavaliado e as providências sejam adotadas da forma mais rápida e segura possível. Então, aqui só para finalizar a minha parte, o oxímetro de pulso, ele é um instrumento que vai auxiliar no monitoramento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 dentro do serviço de saúde durante o acolhimento ou durante a visita domiciliar através do monitoramento desse paciente. Nota só que ele é um instrumento auxiliar no monitoramento. Ele não faz diagnóstico de Covid-19, ok? Então agora eu vou passar para minha colega, a próxima aula. E agradeço a vocês a atenção. Olá pessoal, eu sou Lilian Paula, sou enfermeira, sou docente aqui na Escola de Saúde Pública e nós vamos falar um pouco a partir de agora do aparelho de oxímetro de pulso. Então, nada mais é do que um equipamento utilizado para verificar a saturação de oxigênio no sangue e ele consegue fazer isso de forma rápida, fácil e eficiente. Então, nós estamos falando de um método não invasivo. É um método indolor, então o paciente não tem dor na hora da verificação e se torna também um procedimento simples. Então, além disso tudo, é um equipamento de fácil manuseio. Quando falamos da SpO2, vocês vão encontrar, referência na literatura como saturação parcial de oxigênio ou saturação percutânea de oxigênio. Historicamente, ele data da Segunda Guerra Mundial. Havia uma necessidade de avaliar a influência da altitude na oxigenação dos pilotos. Então, em 1942, surge um equipamento óptico que foi colocado no lóbulo da orelha desses pilotos para avaliar esse oxigênio no sangue. Então, desde aí ele recebe o nome de oxímetro. Depois de muitos estudos, em 1980, na década de 80, ele começa a ganhar popularidade na área hospitalar. Então, começou-se a avaliar que era possível utilizar esse equipamento para verificar a saturação no sangue dos pacientes internados. Então, em 1986, ele foi considerado o avanço tecnológico mais importante relacionado à segurança dos pacientes, nos procedimentos anestésicos, nos procedimentos de recuperação pós-anestésica e também nos cuidados críticos.
Eu trouxe aqui alguns modelos, são diversas marcas, são diversos tamanhos. É importante entender que o oxímetro de pulso, por ser um aparelho, ele pode variar a apresentação de fabricante para fabricante, então é importante conhecer o manual de instrução de uso. Então são coisas que são importantes, que nós estamos fazendo uma coisa de forma genérica, ele tem um mecanismo de funcionamento, mas alguns detalhes podem variar de fabricante para fabricante. Então eu trouxe aqui, como eu falei, alguns modelos. Nós temos modelos, né, associados a um monitor cardíaco, né, um modo de saturação de oxigênio, e nós temos equipamentos mais portáteis, outros que podem ser utilizados beira-leito. Então aí vai depender, né, do tamanho do município, da necessidade, né, qual é a finalidade desse oxímetro. Então o município pode estar adquirindo qualquer modelo que melhor atenda às suas necessidades. Então, quando falamos de oximetria de pulso e falamos de Covid-19, né, nós falamos de uma doença respiratória, existem estudos já trazendo, né, como uma doença sistêmica, mas nós vamos focar na área, né, do acometimento respiratório, o que vai acontecer com o Covid, na doença Covid, quando esse vírus, né, o novo coronavírus, ele causa inflamação pulmonar. Então, quando nós falamos da hematose, nós estamos falando do processo onde o ar inspirado, né, ele é transferido para o sangue através dos alvéolos pulmonares. Então eu trouxe aqui um esquema didático. Então nós temos a traqueia, nós temos os bronquíolos, os brônquios, e nós temos os bronquíolos, as extremidades mais distais. E aqui nós vamos encontrar os alvéolos, que nada mais são, nós podemos falar assim, bolsas de ar, pequenas bolsas de ar, né? Alguns estudos mostram que se fosse abrir os alvéolos e colocasse um do lado do outro, daria para preencher uma quadra de tênis. Então, nós estamos falando de milhares de alvéolos, né? Então, quando nós falamos da hematose, nós estamos falando dessa região aqui. Então, nós temos os alvéolos, nós temos a membrana respiratória, tá? Aqui também acontece difusão, mas mais a nível de alvéolo pulmonar. Então, aqui vai acontecer a troca gasosa. Então, o ar inspirado, ele vai vir pelos bronquíolos, está presente nos alvéolos, e aqui vai ocorrer a troca gasosa. Então, vamos pensar de uma forma esquemática. Então, o sangue que foi bombeado pelo coração vai chegar nos capilares, né? Então, nós estamos dizendo o quê? Um sangue, de forma bem básica, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, é o que vai chegar aqui no alvéolo pulmonar. O sangue, o oxigênio que foi inalado, né, que entrou pelo processo de ventilação, ele é o ar ambiente, ele é mais rico em oxigênio que em gás carbônico. Então, o que vai acontecer? Por um gradiente, uma diferença de gradiente de concentração, o gás carbônico, que está mais concentrado no sangue, ele tende a sair, né? Ele vai passar pela membrana alveolar, porque aqui a concentração é menor de gás carbônico. O mesmo vai ocorrer com o oxigênio. Então, o oxigênio, que tem menor quantidade no sangue, ele, pelo ar inalado, tem uma maior quantidade, então o oxigênio tende a entrar por difusão, por diferença de gradiente de concentração. Então, basicamente, é assim que ocorre a hematose. Esse esquema é importante porque quando nós falamos que através dos capilares, né, através dos vasos, ocorrerá a troca gasosa, eu estou falando de sangue e eu estou falando de oxigênio e gás carbônico. Por que é importante esse esquema, né? Alguns estudos têm mostrado que na Covid-19 existem algumas alterações, tanto na membrana alveolar, né, é uma das teorias, que fazem com que a permeabilidade pelo gás carbônico não seja tão alterada quanto em relação à permeabilidade pelo oxigênio. Então, o nosso centro respiratório, né, o que faz com que a gente comece a respirar, tem uma dispneia, o centro respiratório, né, a depender da quantidade de gás carbônico que chega, vai dizer, olha, está chegando muito gás carbônico, você precisa aumentar a frequência respiratória para poder ventilar e chegar mais oxigênio, porque o sangue está pobre em oxigênio.
Na Covid-19, o que se acredita é que a permeabilidade pelo gás carbônico, ela se mantém quase que normal, então ele consegue sair normalmente, e existe uma resistência ao oxigênio. Então, em algum momento, eu não tenho esse mecanismo regulatório do sistema nervoso. Então, porque o gás carbônico está sendo expelido de forma ideal, enquanto o oxigênio não está sendo absorvido de forma tão eficiente. Então, você não tem uma regulação do centro respiratório e aí você tem uma frequência respiratória normal, mesmo com baixos níveis de oxigênio no sangue. Isso é uma das teorias, dos estudos mostra. Outra coisa também que pode estar associada a essa hipóxia silenciosa é a presença de trombos, de microtrombos aqui na parede do alvéolo, né? Isso também pode levar a uma alteração na troca gasosa. Então, são algumas teorias e eles precisam haver muitos estudos ainda, né, para entender por que isso acontece na Covid-19. Então, quando falamos de sangue, falamos de transporte de oxigênio, nós estamos falando de hemácias, né, que são as células vermelhas do sangue. Então, as hemácias, elas, dentro dela, tem proteínas que nós chamamos de hemoglobina. Então, 95% das hemácias é constituída por essa proteína hemoglobina. E é justamente a hemoglobina que vai ser responsável em se ligar ao gás carbônico ou ao oxigênio para carreá-lo, né, aos tecidos e órgãos. Eu trouxe aqui um esquema bem didático da hemácia com a hemoglobina carregando o oxigênio. Então, a hemoglobina também é responsável pela coloração avermelhada das hemácias. Como é que funciona o aquecimento de pulso, então? Então, nós vimos que existe uma troca gasosa a nível de alvéolo pulmonar. Nós vimos que são as hemácias responsáveis em carregar o oxigênio no sangue. Então, nós didaticamente já conhecemos nos livros, né, de anatomia, de ciências, e tem lá o esquema: sangue venoso, azul, sangue arterial, vermelho. Isso não é por acaso. Então, a olho nu, né, o sangue arterial, ele é mais vermelho vivo, né? Ele é mais avermelhado. E o sangue venoso, ele tende a ser um sangue mais escuro. E aqui tem a diferença do sangue arterial, que aqui vamos chamar que seria o sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso, rico ou pobre em oxigênio. Isso é relativo porque a nível pulmonar isso acontece de forma diferente. Mas vamos aqui levar para o que é geral. Então, sangue arterial e sangue venoso. Ok. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Então, quando nós falamos aqui, nós estamos falando da hemácia e a hemoglobina dentro dela. Então, as hemoglobinas, elas quando estão ligadas ao oxigênio, elas têm uma coloração mais avermelhada, vermelho vivo. Quando elas estão não ligadas ao oxigênio, elas têm uma coloração mais escura. Então, nós chamamos de hemoglobina oxigenada ou oxihemoglobina e hemoglobina desoxigenada ou desoxihemoglobina. Então, são os nomes que nós utilizamos. Existe uma técnica chamada de espectrofotometria. O que a espectrofotometria faz? Ela verifica a concentração, né, das soluções através da emissão de luz. Então, a capacidade de absorver ou emitir a luz pode estar relacionada, pode não estar relacionada à concentração das soluções. Então, a partir disso, né, se entende que cada composto absorve ou transmite luz em uma certa amplitude de comprimento de onda. É a partir dessas teorias que o oxímetro de pulso funciona. Então, se eu tenho cores diferentes, eu disse a você que a hemoglobina oxigenada, ela tem uma coloração diferente da hemoglobina desoxigenada. Nós temos também diferentes níveis de absorção de luz. Por isso que vocês vão ver que o oxímetro, ele funciona com uma emissão de luz. Ok. Então, aqui, seria mais ou menos assim. Então, oxímetro de pulso, eu tenho a luz vermelha e a infravermelha sendo emitida, e eu tenho um receptor dessa luz que está sendo emitida. Então, qual é o princípio? Se sabe que a oxihemoglobina, ela absorve mais luz infravermelha em relação à desoxihemoglobina. E em relação à luz vermelha, a oxihemoglobina absorve menos e a desoxihemoglobina absorve mais. Então, vamos fazer um esquema aqui. Se eu tivesse que emitir, aqui nesse caso, a luz infravermelha, a hemácia,
né, com a hemoglobina rica em oxigênio, ela absorve mais essa luz infravermelha. E a desoxihemoglobina, ela deixa passar mais luz infravermelha, porque ela não consegue absorver tanto por conta da sua coloração. A mesma coisa vai acontecer com a luz vermelha, então o inverso vai acontecer. Então, o que é que esse receptor faz? Ele vai dar a diferença, quanto de luz infravermelha passou e quanto de luz vermelha passou. Então, ele vai fazer um cálculo e vai dar pra gente o percentual disso. Então, ele vai dizer que a saturação de oxigênio é de 95%, é de 96%, é de 100%. Então, outra coisa que é importante é entender que nós estamos falando de uma absorção de luz através de um pulso. Então, o oxímetro de pulso precisa de uma onda pulsátil para funcionar. Então, é justamente quando há o enchimento arterial, né, nesse momento da sístole, quando o coração bombeia e chega e o pulso chega, é que o oxímetro de pulso consegue fazer a verificação dessa saturação. Então, por isso que é importante o pulso na oximetria de pulso. Ok? Então, eu trouxe um esquema bem didático, né? E eu gosto muito de falar em tapar o sol com a peneira. Né? Quem aqui já tampou o sol com a peneira? Que a gente fala, tapar o sol com a peneira, fulano tá tapando o sol com a peneira. Então, vamos mais ou menos imaginar. Então, digamos que o sol aqui é a luz infravermelha, ok? Então, a luz é infravermelha que o sol está emitindo. As tramas são a hemoglobina oxigenada, rica em oxigênio. Então, ela faz sombra, não é? Por quê? Porque ela absorveu a luz infravermelha. E os espaços entre as tramas, nós temos a hemoglobina, na hemácia, rica em hemoglobina desoxigenada, que não está ligada ao oxigênio. Então, o que vai ser refletido, a luz infravermelha que vai chegar no solo, né, é a capacidade que essa peneira tem de absorver a luz. Então, vai fazer sombra. O que vai chegar é luz infravermelha. Então, vamos dizer, quanto maior a quantidade de tramas, menor luz infravermelha, menor raio do sol vai passar. E aí, digamos, eu vou dizer que essa trama mais fechadinha, que tem mais hemoglobina oxigenada, ela deixa passar menos luz infravermelha. É a mesma coisa que vai acontecer com o oxímetro de pulso. Então, a depender da quantidade de luz infravermelha que passa, né, significa que ela foi absorvida. Então, ela passou o menor comprimento de onda. E a luz vermelha, a mesma coisa. E ele vai fazer essa diferença aí na absorção da onda, do comprimento de onda que chega. Então, eu já falei um pouco para vocês. Então, aqui vocês têm um modelo, tá vendo? De dedo, é um modelo neonatal, pediátrico, porque ele é menor, tá? Eu tenho o receptor e eu tenho o emissor de luz. Aqui também, tá vendo a luz vermelha? Por isso que o oxímetro de pulso vocês vão encontrar uma luz vermelha, porque está relacionado ao funcionamento dele. Então, geralmente, não são todos os aparelhos, vocês vão encontrar 3 intervalos. Então, você tem o primeiro intervalo, ele vai emitir, ele fica piscando, ele emite luz infravermelha, depois a luz vermelha, e depois ele dá uma pausa, ele apaga. Significa que nesse momento, ele está tentando compensar a luz ambiental. Então, ele dá uma apagada para diminuir, né, ou não captar a luz ambiental e impedir que ela vá interferir na verificação da oximetria de pulso. Diminuir essa interferência. Então, por quê? Então, existem fatores que vão interferir na oximetria de pulso. Então, quando falamos de saturação de oxigênio, estamos falando de uma medida que precisa avaliar clinicamente, ser avaliada clinicamente também. Então, o que pode interferir? Então, a pessoa que vai verificar a saturação de oxigênio, ela precisa entender que o movimento, se o paciente se movimenta, isso interfere na verificação da oximetria. Por quê? Porque ele não vai captar o pulso de forma tão ideal e isso pode interferir no seu resultado. O tamanho do oxímetro também, a adaptação do aparelho ao dedo do paciente. Então, se é um aparelho muito grande, o dedo muito fininho, então você pega um aparelho adulto para verificar a saturação de uma criança. Isso pode interferir no resultado? Pode. Como nós estamos falando de emissão de luz e captação de luz, se eu tiver resíduos sólidos, né, poeira, se eu tiver alguma massa, alguma coisa entre, né, o emissor e o receptor preso ali, né, na lâmpada, isso também pode interferir na saturação de oxigênio. A hiperpigmentação da pele, principalmente quem vai verificar no domicílio ou recebe
um profissional que trabalha como mecânico, a mão muito suja de óleo, muito suja de graxa, né? Aquele pigmento que não sai com facilidade, uma mulher que realizou tintura de cabelo, isso também pode interferir, né, na verificação da oximetria de pulso. E a interferência luminosa, o lugar onde está sendo verificado. Tem muita emissão de luz solar, tem muito luz fluorescente, isso também pode interferir. Os esmaltes é uma questão bem interessante, né? Que eles também vão interferir. Então, alguns estudos foram realizados e se percebeu que eles podem interferir de 3 a 5% no resultado da SpO2. Então, exemplo, poderia dar uma saturação de 92% e ele dá uma saturação de 89%, né? Então, um decréscimo. Então, é importante observar isso, que ele pode dar uma saturação menor do que deveria dar. Então, quais são as cores que mais interferem? A cor branca e a cor vermelha. Mas não significa que outras cores de esmaltes não vão interferir. Então, muita gente acha que o esmalte de cor branca não interfere, mas ele interfere sim. A onicomicose, então a micose, o fungo na unha, vai interferir também, principalmente porque ele altera a coloração da unha. Então nós temos de unhas esverdeadas, nós temos unhas escurecidas, pretas mesmo por fungo, e isso também pode interferir na verificação da saturação de oxigênio. Uma saturação de oxigênio inferior a 70%, então o paciente já está saturando muito baixo. Então, é importante olhar aqui, ó, Lilian, qual é a capacidade do meu aparelho? É importante observar o manual do fabricante. Então, ele vai dizer, como também os aparelhos o glicosímetro, ele não tem HI. Então, ele vai dizer até quando ele mensura. Então, valores acima daquele valor, ele diz que dá um código lá, HI. Ele, na verdade, a mesma coisa vai acontecer com o oxímetro de pulso. Então, às vezes, você não vai conseguir verificar a saturação porque ela está muito baixa. Então, abaixo de 70%, isso pode interferir na captação da saturação de oxigênio. A carboxihemoglobina é outro fator. Nós falamos de oxihemoglobina, desoxihemoglobina, e a carboxihemoglobina, né, é quando o monóxido de carbono está ligado à hemoglobina. E essa ligação, ela é feita de uma forma muito mais resistente do que a ligação que é feita entre a hemoglobina e o oxigênio. Ela é uma ligação mais estável, ela fica permanente por mais tempo. Então, quando nós estamos falando de carboxihemoglobina a nível de atenção primária, é importante lembrar dos pacientes tabagistas. É um paciente que ele fuma, né? Ele está inalando fumaça o tempo inteiro, o monóxido de carbono está ali presente. Então, você vai verificar a saturação dele. E ao contrário do que a gente pensa, a saturação vai dar uma saturação muito boa, 99%, 98% de saturação. Mas, na verdade, o que está ligado ali à hemoglobina não é o oxigênio, é o monóxido de carbono. E a maioria dos aparelhos, esses aparelhos mais simples, não fazem essa diferenciação. Você precisa ter um aparelho específico para isso. Então, nesses casos, é importante avaliar a história do paciente. Ele é tabagista? Qual foi a última vez que ele fumou cigarro? Então, isso precisa ser considerado. O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade 200 vezes maior pela hemoglobina que o próprio oxigênio. Então, é importante avaliar. Tem quantas horas que fumou? Então, se encontra... Né, paciente de procedimento cirúrgico, se espere pelo menos 12 horas antes, ele não realize, né, não fume, né, e isso, os níveis tendem a baixar com 4 horas após. Então, é importante avaliar se o paciente fumou, né, quantas horas anterior à verificação do oxímetro de pulso, da oximetria de pulso. E a baixa perfusão também vai interferir. Nós estamos falando de um equipamento que funciona através de uma onda pulsátil. Então, eu preciso do pulso. Se um paciente está bradicárdico, um pulso muito filiforme, né? Um pulso muito fino, paciente hipotenso, pode interferir na captação da saturação de oxigênio, sim, porque nós não temos um pulso suficiente eficaz para encher esse capilar e dar uma onda pulsátil suficiente para que o aparelho consiga verificar essa saturação de oxigênio. Quando nós estamos no procedimento, como ele é realizado, nós estamos falando dos materiais que são necessários. Então, as unidades precisam pensar, né, na hora de verificar quais são os materiais necessários, o que eu preciso adquirir, né, que eu não tenho ainda no meu setor, na minha unidade. Então,
falamos primeiramente da proteção dos profissionais de saúde. Então, é importantíssimo pensar na utilização dos EPIs, avaliar o risco associado, quais são os EPIs que serão utilizados, a depender das orientações de cada município. Então, nós utilizamos como base as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e em cima deles, né, das notas técnicas, nós vamos realizar a padronização dos equipamentos de proteção individual. Então, é importantíssimo isso, até que os profissionais se sintam seguros nessa realização. Então, o aparelho de oxímetro de pulso, que eu falei que vai variar, né, de acordo com a compra de cada município. Aqui eu trago o algodão, mas é para a limpeza do aparelho, né, o álcool líquido isopropílico para a desinfecção do aparelho, porque ele é o recomendado para utilização em eletroeletrônicos, né, pela sua menor concentração de água, também de glicerina, que não vai interferir, né, na conservação, né, na vida útil desses aparelhos. Então, as preparações alcoólicas a 70% para higiene de mão, então nós podemos falar de álcool gel, de álcool espuma. Eu trago aqui muito essa preparação alcoólica que muitas unidades utilizam o álcool líquido a 70% para realizar a higiene de mão. E isso não é indicado, né? Por quê? Porque o álcool líquido, ele causa ressecamento na pele, ele pode causar alergias em maior quantidade, ele pode causar microfissuras na pele, né, das pessoas, e isso pode ajudar na penetração de micro-organismos, né? Fungo, micoses, né? E a mesma a entrada de vírus e bactérias. Claro que quando falamos de Covid-19, nós falamos de um vírus de transmissão respiratória. O removedor de esmalte, aí eu trago aqui, porque o removedor de esmalte é importante, porque esse paciente, na hora do atendimento, pode estar, né, em uso de esmalte e você vai precisar remover. Então é importante ter o planejamento, que isso é possível de acontecer e eu preciso ter disponível, tanto no atendimento domiciliar, como na unidade. E os impressos. Aqui eu trago impresso e caneta para registro, né, dessa saturação. Os municípios podem adotar, né, que tipo de medida vai ser realizada, se vai fazer um mini questionário, né, perguntar ao paciente. Isso aí vai depender do município. É importante também entender que profissional é esse que vai realizar a verificação da saturação. Então, é um técnico de enfermagem, eu posso associar a outros parâmetros de sinais vitais, né? Quem é que vai realizar essa verificação? Isso é importante também pensar para ver que informações vão conter nesse impresso. Se for só a saturação de oxigênio, também é possível, mas a gente fala sempre, a oximetria de pulso é um conjunto, você precisa avaliar ela, né? Fazer um critério clínico, não pode ser avaliado apenas o valor de forma isolada. Então, nós incentivamos e orientamos que esse registro seja principalmente feito a partir de equipamentos eletrônicos, tablets, celular, porque eles podem ser higienizados, né, sofrerem desinfecção após o uso, diferente do papel. E às vezes você precisa colocar o papel em quarentena, porque algumas pesquisas mostram que o vírus ele pode permanecer, né, no papel até por 24 horas, papelão. Então é importante pensar, porque pode ser também uma via de transmissão do novo coronavírus. Então, quando nós falamos no procedimento, né, é importante a higienização das mãos. Então, quando falamos de controle de infecção, que eu vou atender um paciente, depois eu vou atender outro, é importante pensar na higienização das mãos, na higienização das mãos do paciente antes do procedimento, tanto para remover, né, sujidade, se estiver visivelmente suja, higienizar com água e sabão, se estiver visivelmente limpo, eu posso utilizar as soluções alcoólicas, mas é importante lembrar que também a higienização das mãos do paciente também vai diminuir, né, a contaminação do aparelho. Então, é importante explicar o procedimento ao usuário, observar se as extremidades estão frias, se elas estão aquecidas. Por quê? Porque nós vimos que o pulso vai ser importante. Então, se eu tenho extremidades frias, eu tenho uma baixa perfusão ali local. Então, às vezes a pessoa não tem nenhuma doença arterial associada, mas estava, exemplo, você chegou no domicílio, ela estava no tanque, lavando roupa, né? Ou ela estava mexendo em um congelado, higienizando o freezer, né? O congelador, então ela vai estar com suas extremidades frias. Então, isso é muito importante ser avaliado. Então, remover os esmaltes, que eu já falei da importância da remoção deles. Então, posicionar o paciente, né?
é importante trazer que os protocolos do Ministério, eles prevêem que os profissionais de saúde, principalmente os agentes comunitários, não adentrem a casa, só em casos extremos, que utilizem a região peri-domicílio, né? Mas é importante ver o paciente estar sentado, né, confortável. É só verificar a saturação em pé, tem alguma coisa? Não, alguns pacientes rígidos isso não tem problema, mas é importante, né, pedir que sente, se acalme, porque isso também vai interferir na frequência cardíaca, né, pode interferir. Então, ajustar o aparelho de oxímetro em um dos dedos da mão do paciente, observar qual seria o dedo melhor, se tem onicomicose, utilizar aquele que não tem, né. Aí você colocou o aparelho e você vai observar a partir de então a frequência cardíaca, que ele vai captar o pulso, e o valor que vai aparecer no visor e fazer o registro. Então, saturações abaixo de 95% já requerem uma avaliação clínica. Então, é importante, né, que tenha um médico que receba essa informação e diga quais são as orientações necessárias, avaliar se esse paciente precisa realmente ser encaminhado para uma maior complexidade ou não. Então, após o procedimento, higienizar as mãos, né? A gente fala sempre desse controle, registrar os resultados, né? E realizar a desinfecção do aparelho. É muito importante entre um paciente e outro. É importante a utilização dos EPIs, a remoção desses EPIs de forma adequada, dependendo dos protocolos locais, a desinfecção, né? A higienização das mãos e a desinfecção do aparelho, para que assim possa ser utilizado em outro paciente. Então, o nosso grande desafio, né, de pensar na oximetria de pulso como estratégia de monitoramento. Então, esses pacientes que têm caso suspeito ou confirmado, que estão em domicílio em quarentena, né, que possam ser monitorados por telefone e recebam também o monitoramento com oxímetro de pulso para que eles não venham a agravar, né, em casa e por conta da hipóxia silenciosa, eles cheguem no atendimento, né, de maior complexidade, com um comprometimento pulmonar e inflamatório muito maior, né, que poderia ter sido evitado. Então, entender a maneira pela qual a Covid-19 impacta de forma tão severa no organismo, levanta a privação silenciosa de oxigênio, ainda é um desafio, né, para a ciência. Mas nós sabemos que nós podemos verificar essa hipóxia silenciosa e detectá-la de forma mais precoce. Então, um desafio também é criar e implementar protocolos e fluxos de acordo com a realidade local, as realidades locais dos municípios. Então é importante dialogar, entender o que é possível fazer na sua região, entender quais são os critérios que podem ser adotados, o que é viável, o que não é, mas pensando sempre, né, numa melhor assistência aos usuários do sistema. Então, criar estratégias também para o engajamento desses profissionais, né? Eu tenho vivido muito isso, essa experiência. O profissional, quando bem orientado, existe um bombardeio de informações na mídia, então os profissionais estão extremamente fragilizados, achando que vão adquirir o vírus, né, em qualquer ambiente, de qualquer forma, e esquecem dos critérios científicos, das vias de transmissão. Então é importante estar orientando a equipe, treinando a equipe, orientando em relação aos riscos, os meios de controle. Então, quando a equipe está bem orientada, ela fica mais tranquila e também se engaja mais, né, nas rotinas e nos procedimentos que precisam ser feitos. Então, Então, em meio a esses desafios, essas demandas crescentes, né, e os riscos infecciosos que eles são reais. Então, de que forma eu posso trabalhar minha equipe, fazer com que ela esteja engajada e comprometida no processo de verificação da saturação de oxigênio, mesmo que em domicílio, entendendo que o risco existe, mas existem também os EPIs, existem as precauções que podem ser tomadas. Então, gente, muito obrigada. Vocês podem deixar as perguntas no fórum e nós estaremos aptas a responder, ok? Muito obrigada, até a próxima. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um aparelho portátil. Você vê que esse é apenas o de dedo, ele é de fácil utilização, liga aqui. Não tem nenhum conflito de interesse, viu, gente? É só mesmo para demonstração. Então eu vou ligar o aparelho e aqui vocês vão ver a luz que eu falei, tá vendo? Ela pisca, então luz vermelha, infravermelha e um momento que ela fica apagada para melhor captura da oximetria. Então aqui eu vou fazer e vou colocar a referência aqui.
ele começa a mensurar, observe que ele começa e daqui a pouco ele vai começar a fazer medida. Então, eu estou um pouco nervosa, taquicárdica. Então, 102 batimentos por minuto e a saturação de 96%. Então, essa é uma verificação rápida, simples, retira, higieniza o aparelho, faz a desinfecção do aparelho e aí higieniza a mão e registra o valor encontrado. É isso, pessoal.